holding versus administrador de bens. E aí, gente, eu começo logo de cara falando de aspectos que vão envolver contabilidade, vão envolver o trabalho do contador, tá? O contador, ele precisa criar a holding e nós vamos ter que utilizar alguns KNAIs e eu coloco esse tema logo de cara. Por que eu coloco o tema de holding versus administração de bens logo de cara? Porque não adianta nada eu chegar lá na última aula e você fala para mim, Gabriel, eu queria montar uma empresa assim, 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 assado. Eu queria montar uma holding assim, 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 e de repente eu vejo e assim, não, mas o que você quer é uma administradora de bens, é uma coisa mais simples. Tá? Então, eu gosto de falar o que vai ser importante de premissa agora, para depois você aproveitar lá na frente. Tá? Então, aqui, só compartilhando com vocês a questão dos KNAIs. Tá? Holding de instituições não financeiras. Bom, aqui é um KNAI de holding propriamente dito, mais utilizado, que é esse daqui. Atividade econômica que detém o controle. Então, sempre que você tiver uma holding, por exemplo, que detém participações em outras empresas operacionais, nós vamos utilizar essa se ela não for um banco, se ela não for uma financeira, certo? Então, aí, assim como eu tenho um KNAI específico para holding de instituições financeiras, é um KNAI específico para bancos, holding de bancos. Tá? E o último, que é um KNAI que vai gerar uma certa confusão, outras sociedades de participação, exceto holdings. Quais seriam as atividades que consistem em utilizar esse KNAI? Então, digamos que ele compra várias participações. Eu tenho uma empresa e a minha empresa compra 5% da empresa do Roberto, 5% da empresa da Amanda, e vou comprando várias participações, certo? Só que eu tenho o controle da empresa do Roberto, da empresa da Amanda? Não, não tenho. Então, isso daqui é uma holding propriamente dita? Não, porque a holding denomina ter controle. E se não tem controle, vai ser uma outra sociedade de participação. Então, ele vai utilizar esse KNAI aqui, tá? Empresa de participação. Beleza? Que não tem controle. Show de bola. E aí, quando envolve a questão da atividade de administradora de bens, o objeto social pode ser um desses aqui. Tá? Então, tem lá, quais são os objetos sociais que as administradoras de bens mais utilizam? A administração de bens em geral, a administração de bens imóveis, a administração de imóveis de terceiros, intermediação de negócios, compra e venda de imóveis, aluguel de imóveis próprios, a administração de contas a pagar e a receber. E aqui, por último, eu tenho participações societárias e uma atividade e outra atividade, que é uma holding mista. Por que acontece? Ele tem a participação societária e tem uma dessas outras atividades aqui em cima. Aí, beleza. Aí ele pode ser chamado de uma administradora de bens e, ao mesmo tempo, ele é uma holding. Então, nós denominamos que é uma holding mista. Mas, Gabriel, ele não vai ter participação em outras sociedades. Ele só vai ter as atividades de administração de bens imóveis ou aluguel de imóveis próprios. Tá, aqui vai uma dica que vale ouro. Tá? Vai uma dica que vale ouro. Começa a valer o curso aqui agora. Veja, não sei se já ouviram alguns termos assim, né? O pessoal vende o serviço assim, vamos montar uma administradora de bens. E aí coloca lá assim na razão social, administradora de bens limitada. É bonito falar, administradora de bens, fica bonito, fica chique. Para eu pegar e participar de um evento de empresários, que você tem? Não, eu tenho uma administradora de bens, a minha empresa, eu vou colocar lá Vilena, administradora de bens. Show de bola, ficou muito bonito, realmente. Só que tem um detalhe disso tudo. Né? Aí eu pergunto, mas o que você faz lá nessa administradora de bens? Não, sabe o que é? Eu tenho alguns imóveis e eu alugo esses imóveis. E eu tributo o aluguel desses imóveis nessa administradora de bens. Tá. Mas, Gabriel, qual o problema de utilizar a nomenclatura de administradora de bens? Ou administradora de negócios? Veja, tem algum impedimento legal de você utilizar? Não, não tem impedimento legal. Você pode escolher esse caminho. O problema é que você vai comprar uma briga com dois órgãos. O primeiro órgão, você vai comprar uma briga com a prefeitura, porque a prefeitura, se você faz administração, ela pode entender como um serviço de administração. E se ela entender que é serviço de administração, ela vai querer tirar o ISS, certo? Então, você não vai emitir nota fiscal de aluguel, né, gente? Pelo amor de Deus.
Você vai fazer o quê? Um contrato de aluguel e os recibos de aluguéis. Acabou, entendeu? Então, não tem por que emitir nota de serviço de administração se você vai alugar imóveis, certo? E aluguel de imóveis não tem ISS. Então, você não precisa comprar essa briga com o município, certo? E também tem um outro órgão que vai evitar confusão, que é o órgão do CRA. O que é o CRA? O Conselho Regional de Administração. Se você coloca como administração, bom, o que o CRA vai fazer? Não, se você faz administração, você tem que pagar anuidade aqui para mim. Então, por favor, pague a sua anuidade aqui para o conselho. E tem que ter um administrador, tem que assinar por você. Ah, mas eu não tenho nenhum administrador, então contrate um administrador. Senão você vai ter exercício irregular da profissão. Então, assim, é justamente isso que a gente está falando. Na prática, é muito bonito falar que eu vou abrir uma administradora de bens, mas o KNAI que eu vou usar, a receita do que eu vou ter é de aluguel de imóveis. Então, o que você tem que ter no seu objeto social? Não precisa enfeitar o pavão. Coloca lá, aluguel de imóveis próprios. Aluguel de imóveis próprios, acabou. Mas, Gabriel, se eu colocar aluguel de imóveis próprios, tem um problema. Quando eu for integralizar o imóvel na PJ, eu vou ter que pagar o ITBI. Ah, não, com certeza, você vai ter que pagar o ITBI. Se você colocar aluguel de imóveis próprios, você tem que pagar o ITBI. E aí nós vamos ver essa regra do ITBI, que realmente vai influenciar nas decisões. Mas cada escolha é uma renúncia. Não tem como você escolher um caminho que não vai ter pedras nele. Então, se você escolher o caminho de aluguel de imóveis próprios, você já está ciente do ITBI. Se você escolher o caminho de administração, poxa vida, então eu vou ter que comprar a briga com o CRA, eu vou ter que talvez ter que comprar a briga com o município. Tá? E aí é importante você escolher esse caminho. Tá? Não tem certo ou errado. No caso aqui, estamos falando de um caminho. Tá? Bom, administrador de bens, atividades econômicas. Aí eu tenho aqui um aluguel de imóveis próprios. Aluguel de imóveis próprios. Aluguel de imóveis próprios, residenciais, não residenciais, aluguel de apart hotéis. Então, aqui tem tudo que é aluguel de imóveis próprios. Tem outro KNAI, que é corretagem de aluguel de imóveis. A corretagem em si é intermediação de um aluguel, é imobiliária. Veja, perceba que aqui a corretagem é a intermediação de imóveis de terceiros. Se a holding ela vai ter imóvel próprio, não tem por que ela colocar a corretagem no aluguel de imóveis. E tem mais um detalhe, se ela colocar a corretagem de aluguel de imóveis, ela tem que ter o registro lá no Cresci, né, que é da sua regional aí. Então é importante saber disso. Compra e venda de imóveis próprios. Esse é outro que sempre tem que ter nos KNAIs de holding ou de administradora de bens, né? Compra e venda de imóveis próprios. Por quê? Porque depois, se eu vou vender lá no lucro presumido, eu vou vender lá, sai do estoque para pagar um percentual de presunção no lucro presumido. Nós vamos abordar o planejamento tributário envolvendo essa compra e venda de imóveis próprios. Loteamento de imóveis próprios. Também é outro ponto que eu poderia colocar aqui. E o último aqui, gestão e administração da propriedade imobiliária. Esse aqui é o KNAI de administração. Lembrando, se você escolher esse daqui, é muito bonito. Gestão e administração da propriedade imobiliária. É um nome top. Só que, inclusive você vai colocar, vai ser um KNAI perfeito, lindo, maravilhoso. E vai casar com a razão social da empresa que de repente você quer escolher. Administradora de bens. Não recomendo se você já estiver admitindo o ITBI, você já está computando no custo ITBI, bom, aí é aquele negócio, sabe? Por que você vai comprar uma briga se você já está assumindo a dívida do ITBI? Entendeu? Então, não sei se vale a pena se vai comprar uma briga com esses dois órgãos que eu acabei de falar aí. Tá? Mas esse aqui é importante que ele é utilizado em administradoras de shopping centers. Isso aqui, os shoppings, eles usam esse KNAI aqui para poder fazer a administração. E lembrando, quando você tem a administração, você cobra por um serviço. Você emite a nota fiscal de serviço. Tá legal? E aí eu tenho algumas dicas para dar em relação a essa questão de serviço de administração e shopping centers aqui depois. Bom, holding, registro no CRA. Lembra que eu falei do CRA? Então, assim, o simples fato de ser holding não obriga a empresa a registrar no CRA. Importante que eu vou falar. O que obriga a empresa a ser registrada no CRA é exercer atividade de administração.
Mas, Gabriel, a holding não faz administração? Não, a holding, qual que é o objeto principal da holding mesmo? Participação societária. Então, por isso que você vê, né? Como é que faz uma diferença de conceito? O conceito faz toda a diferença. Se você já sabe que o conceito de holding é ter participação societária, a holding não faz administração, a não ser que você coloque no objeto social. Tá? Então, olha só o que diz essa solução, essa decisão do TRF da quarta região. É até recente, é de 2019. As empresas que não exercem atividade básica de administração, nos termos da lei 65, não estão obrigadas ao registro ou submetidas à fiscalização do Conselho Regional de Administração. Se a atividade da empresa indicada no seu contrato social não envolve a exploração de tarefas próprias de técnicos de administração, ainda que se caracterize como holding. Por mais que seja holding, não é exigível o CRA. Bom, o fato de ter participação não significa que tem que ter o registro no CRA, a não ser que a sua atividade principal seja de administração, que é uma daqueles quinais que eu falei para vocês aqui, ó. Essa daqui, ó. Esse de administração aqui, se ele tiver como atividade principal, daí quebra as pernas, realmente o CRA depois vai correr atrás de você. Beleza? Show de bola. Então, continuando aí. Administradora de bens versus holding patrimonial. Resumo da ópera. Gabriel, mas de onde você tira esses conceitos? Porque será que não tem um fundamento mais preciso? Sim, tem um fundamento da própria Receita Federal, se você estiver inseguro com o que eu estou te falando. Tá aqui, ó. A administração de bens, segundo o citado doutrinador, isso aqui é citado nessa solução de consulta 211 de 2018. Tá? Isso aqui é citado nessa solução de consulta, que indica o quê? Na técnica contratual, o ajuste no qual um dos contratantes, o proprietário ou o condomínio, por delegação do síndico, confere a outrem, a administradora, através de mandato ou autorização, o poder de gerir imóveis ou de dirigir interesses imobiliários, mediante pagamento de uma taxa pela prestação de serviço. Perceba que aqui você não paga por aluguel, você paga por um serviço, por uma prestação de serviço, de administração. E aí, se você faz esse serviço de administração, aí sim nós estamos falando de administradora de bens. Tá? E a holding, a gente já viu esse conceito de holding, é participar de outras sociedades que está previsto lá na lei das SAs. Então, o objeto social da holding é totalmente distinto. Gabriel, posso ter os dois no mesmo CNAE, no mesmo CNPJ? Pode. Uma holding mista. Tá? Show de bola. E aí, deixa eu ver aqui. Não sei se tinha alguma informação no bate-papo. Tá. Tá me ouvindo bem agora? Tá me ouvindo, né, gente? Tá. Então, olha só. Possibilidade de integralização de capital ou com imóveis na PJ. Tá? E aqui é o seguinte, esse daqui, quem assistiu a minha live lá de holding, pode acompanhar esse desenho, só que, obviamente, nós vamos aprofundar mais nesses desenhos aqui, né? E aqui surge um momento que tem muitas dúvidas, tá? O trabalho de holding envolve você compreender isso daqui. Na prática, como é que a gente faz? Na prática, vocês vão apresentar para o seu cliente tudo aquilo que pode gerar de oportunidade para ele, se realmente ele estiver interessado em blindagem patrimonial, em planejamento sucessório, entender as dores dele, certo? Mostrar para ele por que é vantajoso constituir uma holding. E se realmente as dores deles forem a que você apresentar, aí vai casar com o que eu vou apresentar aqui agora. Olha só. Digamos que eu tenho lá uma fazenda, certo? E o bem está em nome da PJ ou da PF? Essa é uma pergunta que eu vou sempre fazer. Porque quando você vai fazer o planejamento através de holding ou através de uma administradora de bens, a pergunta que você vai fazer é: vamos fazer então um diagnóstico, vamos fazer então um estudo inicial, certo? O diagnóstico, chamamos de diagnóstico ou estudo inicial, para ver o que seria necessário fazer. Veja, geralmente assim, eu vou ser bem sincero com vocês, tem que tomar um certo cuidado em fazer esse diagnóstico. Eu já vi gente fazer o diagnóstico gratuitamente. Fala assim, eu vou fazer o diagnóstico. O diagnóstico é o trabalho mais complexo que tem, certo? De analisar tudo isso aqui, ó. Certo? E demora horas para você fazer isso. Você levantar a documentação, você estudar, calcular, pesquisar a legislação de cada município, enfim, demora fazer isso.
Então, eu já vi casos assim, de escritórios que fizeram o trabalho, foi lá, passou a proposta, aliás, passou a proposta para o cliente e falou o seguinte, olha, vamos fazer um diagnóstico. Aí fez o diagnóstico, montou toda a estrutura de como que seria feito. Aí o empresário falou assim, ah, tá legal, agora eu vou fazer lá com outro escritório que é mais barato, sabe? Então, então assim, eu costumo valorizar cada etapa do processo, certo? E o diagnóstico, ele é muito importante. O que você pode fazer é fazer reuniões para apresentar o benefício e afastar as objeções, né? E para você criar benefício, afastar as objeções de criar uma holding, você chama para reunião e apresenta tudo que a gente vai falar durante esses 3 dias, certo? Mas, enfim, vamos lá. Aqui é o seguinte, eu cheguei, fiz uma reunião, videoconferência, a pessoa está interessada em fazer uma holding, ou digamos que eu vou apresentar o trabalho de holding para ela e mostrar os benefícios, né? Aí eu começo, o primeiro passo é identificar os bens que estão em nome da PJ ou da PF, para ver se fazer a holding patrimonial, digamos, a holding patrimonial, ou a administradora de bens. Então eu começo a ver o seguinte, olha, primeiro, quais bens a gente levaria para essa PJ? Quais bens a gente levaria para essa PJ? Ela falou o seguinte, olha, eu tenho aquela fazenda, aquela outra, e tenho aquele outro imóvel alugado, e tem aquele outro imóvel alugado. Então, assim, tem um imóvel alugado na PJ, tem um imóvel alugado na PJ na indústria, tem um outro imóvel alugado na outra PJ, e, enfim, ele tem várias PJs e um imóvel dentro de cada PJ, e também pode ter um imóvel na pessoa física, que ele tem um aluguel ali, que está na imobiliária. E na pessoa física, a maioria de vocês sabem aqui que não é vantajoso a tributação na pessoa física se ele recebe acima da tabela progressiva lá. Por quê? Se ele recebe acima da tabela progressiva anual, digamos que paga lá mais do que na faixa de 15% para cima, ou até 27,5%, né, sobre o aluguel do imóvel durante o ano, poxa, 27,5% de aluguel é pesado. Pesado. É mais fácil você pensar numa alternativa no sentido de pagar uma carga tributária menor na PJ, né? Aí seja holding patrimonial, seja uma administradora de bens. Então, se você fizer a conta de quanto que você paga na pessoa física, de quanto que você pagaria na pessoa jurídica de aluguel de imóveis ou de venda de imóveis, muito provavelmente que você vai encontrar uma solução, e eu tenho os cálculos apresento nesse material para vocês, do lucro presumido, que o lucro presumido é mais vantajoso do que pagar na pessoa física, ou do que pagar como um ganho de capital, ou como pagar no lucro real, ou como pagar como eu já falei de todos, né? Pessoa física, lucro real e lucro presumido. Então, assim, você viu que o lucro presumido é vantajoso, então nós temos que constituir uma empresa que vai ser tributada pelo lucro presumido, a renda desses imóveis. Por isso nós chamamos de holding patrimonial. E aí, o bem está no nome da PJ ou da PF? Aí você vai listar todos os bens que merecem proteção. Proteção do quê, Gabriel? Proteção contra quem? Proteção contra os credores. Por quê? Porque hoje a empresa está andando bem, mas amanhã ou depois ele fabrica, já falei desse exemplo, né? Ele fabrica a máquina de escrever, vem o computador e aí quebra a empresa. Não é por culpa dele, né? Ah, mas Gabriel, ele também tinha que ter ficado ligado na tecnologia e também evoluído com a empresa. Ele tem acompanhado todas as mudanças. Tudo bem, eu concordo, mas às vezes é uma coisa que foge do controle. Vem uma pandemia da vida, como está acontecendo agora, e quebra a empresa. E aí o cara é um baita do empresário, super honesto, só que quebrou e o patrimônio dele ficou exposto. E ele construiu lá uma fazenda, ele tem uma casa que ele construiu, tem para a família dele, só que ele tem uma dívida milionária com o fisco. E essa dívida com o fisco pode recair sobre o patrimônio dele. E o que ele precisa fazer o quê? Proteção patrimonial. Então, muitos empresários compram a ideia de proteção patrimonial casada com uma tributação mais favorecida. Esse é o principal aspecto da venda da holding, proteção patrimonial casada com um planejamento tributário, certo? E casado, quiçá, com uma
com planejamento sucessório, certo? Que aí nós vamos abordar na sequência. Então, planejamento sucessório é o algo a mais, tá? Show. Aí, eu identifiquei lá com os bens da pessoa jurídica ou da pessoa física. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma planilha de Excel, vai começar a relacionar os bens do cara. Imóvel da rua tal, apartamento 1, que está alugado, e ele está em nome de quem? Aí você vai criar uma coluna lá, essa coluna é pessoa física. Certo? Então aqui eu vou até fazer interromper aqui, vou abrir um plano de Excel para a gente poder ilustrar isso para vocês. Tá? Eu preciso fazer isso porque o trabalho de construir uma holding, inicialmente, consiste em fazer isso. Poxa, Gabriel, mas o cara tem... A declaração de ajuste dele é gigante. Eu vou ter que pegar e mapear os bens dele? Sim, óbvio que você vai ter que fazer. Esse é o trabalho de holding. Então, quais são os bens? A pergunta que eu vou fazer ali, que eu fiz ali, né? No material. O bem está no nome da pessoa física ou jurídica? Né? O bem está no nome da pessoa física ou jurídica? Tá, então, vou lá. Bem. Então, eu vou colocar o bem. Nome de quem? Aliás, eu vou colocar assim, proprietário. Aí eu coloco aqui, primeiro, apartamento, que está alugado. Está em nome de quem? Da pessoa física, João Silva. Certo? Aí, tem mais um imóvel rural. Imóvel rural. Mais um, imóvel rural. Eu vou explicar aqui o objetivo final disso aqui. Imóvel rural. Pessoa física, João Silva, está o nome dele também. Ok, o que mais? Aí, ele tem um galpão, que está em nome da PJ, indústria. E ele tem mais um prédio. Que esse prédio é valiosíssimo. Está em nome de uma PJ que ele tem, que é uma construtora. Certo? São PJs distintas. E você vai relacionando tudo que ele tem, que ele tem de valioso no patrimônio dele, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Como contador, o contador já tem bastante dessas informações. O contador que toma conta das empresas, ele já sabe de tudo isso aqui, ó. Onde que ele vai achar documento que fundamenta isso daqui? Me ajudem. Qual que é o documento que fundamenta isso aqui? Esse documento aqui é o quê? Imposto de renda, IRPF. E esse aqui? IRPF. E esse daqui? Contabilidade. Certo? Aí isso pede contabilidade. Certo? Então, ou seja, nós temos... Se você é contador desse grupo de empresa, você já tem tudo. Você já faz o imposto de renda dele, você já tem a contabilidade das empresas dele, e aí, meu caro, é você começar a estudar aqui o planejamento. Amanda, fique à vontade, querida. Deixa eu ver se você... Tenta habilitar o seu som aí. Tá me ouvindo? Sim. A gente faz o levantamento na contabilidade, na declaração de imposto de renda, em seguida a gente pede a matrícula atualizada de todos os bens, porque ele pode estar bloqueado, ele pode estar alienado, ele pode estar com algum empecilho para esse planejamento. Show. E podemos acrescentar lá, né, Amanda? Acrescentar na planilha lá os documentos. O que mais? Ali eu coloquei o documento que você pegar inicialmente, ter uma ideia de buscar mais documentos, né? Então, você viu que ele tem no imposto de renda dele, então eu vou dar uma olhada na matrícula. E tem mais uma, né? Mais uma coisa importante, né, Amanda, que você falou, porque muitos empresários, às vezes, eles têm na matrícula, mas nunca passaram para o contador aquele imóvel ali, sabe? Tem umas coisas absurdas que às vezes acontecem assim, sabe? Você só vai descobrir quando você tira uma certidão lá no cartório e acaba descobrindo que ele tinha mais um imóvel e ele nunca declarou, sabe? E ele esqueceu de avisar para o contador muitas vezes. Já aconteceu isso comigo já, sabe? Então, aqui é a matrícula, né? Eu posso colocar a matrícula do imóvel também. Então, dados do imóvel.
e conferência, né? Os dados do imóvel no sentido de identificar se realmente ele está se é proprietário, se não está proprietário, se tem alguma, se está alienado, se não está alienado fiduciariamente, como é que está a situação desse bem, é importante saber também, certo? Show. Vou relacionar tudo aqui. Pode ser, Gabriel, que essa lista seja enorme. E assim, não adianta você pegar e ir para reunião com o empresário para falar. Se você já é contador do grupo, você já tem que ir preparado. Eu falei assim, olha, eu estou vendo aqui que você tem esse bem, pode ser, eu coloco aqui mais imóvel 1, imóvel 2, né? Imóvel 2, e assim vou relacionando, certo? Você vai para a reunião com ele, sabendo quais os imóveis que ele tem. Obviamente que esses documentos aqui, muitas vezes você vai conseguir depois, você vai em uma outra ocasião, mas para iniciar os estudos, poderia iniciar os estudos com o documento da contabilidade para a primeira reunião e depois aprofundar com a matrícula do imóvel, certo? Se realmente for fazer o trabalho, depois de aprovado o trabalho. Então, assim, aí o imóvel 1, imóvel 2, imóvel 3, imóvel 4, eu relaciono tudo aqui e vou para a reunião. Aí, na reunião, nós vamos pensar em planejamento sucessório, em quais os imóveis a gente vai levar para a PJ. Digamos que tem algum imóvel que ele não queira levar para a PJ, que digamos tem aqui a casa dele, a casa que ele mora. Ele não quer levar para a PJ, ele tem algum receio, sabe? A residência dele, né? Casa, residência. Então, ele não quer levar esse imóvel para a PJ. Então, aí você não sabe qual imóvel, muitas vezes, pode ser que ele não saiba o imóvel que ele mora, entendeu? O imóvel que ele quer utilizar como lazer. Às vezes ele tem um apartamento na praia e ele não quer deixar aquele imóvel para alugar. Ele quer deixar o imóvel para quê? Só para a família dele. Então, tem alguns imóveis que ele já quer destinar para o uso da família e outros imóveis que ele quer destinar para a renda, certo? Então, você tem que separar isso. E você define muito bem isso, pode ser que, como você faz a contabilidade, você saiba qual gera renda, qual não gera renda. Se você não sabe qual gera renda e qual não gera renda, e qual ele tem interesse que gera ou não gera renda, você tem que levar isso para a reunião, entendeu? Para poder chegar e definir o que é melhor para ele. Enfim, selecionamos aqui os bens, selecionamos aqui os proprietários. Pode ser que um desses imóveis esteja no nome da esposa ou do filho, pessoa física, filho 1, ou está em filho 1, filho 2, tem várias pessoas, né? Filho 1, filho 2, e ele também, está lá o patriarca, sabe? Então está em nome de várias pessoas. O imóvel tem nome de 3 pessoas. Então você tem que relacionar isso também, é importante. Por quê? Porque você vai ter que depois redistribuir esses imóveis. Porque se for fazer um planejamento sucessório, a premissa do planejamento sucessório é a seguinte: você atender às dores do seu cliente. Ele quer distribuir, muitas vezes ele quer distribuir igualmente para cada filho, ele não quer fazer diferença com os filhos. Pode ser que lá tenha um filho bastardo, ele não queira envolver aquele filho bastardo. Mas tem um risco ali, depois vamos falar da questão do planejamento sucessório, de família, questão de sucessão, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com isso. Mas, digamos, a regra geral é que ele vai igualar. Se eu tenho 2 filhos, cada um tem que ter 50%. Entendeu? Eu quero deixar igual. Então, tem que deixar tudo igual. Show? E aí pode ser que quando eu comprei um imóvel no nome de um dos filhos, o filho 2 nem tinha nascido. Só que agora o filho 2 nasceu, recém-nascido. E eu não quero fazer diferença entre o filho 1 e o filho 2. Todos vão ser iguais. Beleza, eu tenho que redistribuir essa participação, esses bens aí em nome dos filhos. Também é possível. Ah, Gabriel, mas eu não quero entrar. O empresário diz assim para mim, Gabriel, eu não quero redistribuir esse imóvel. Tudo bem, nós vamos deixar do jeito que está, de acordo com a necessidade dele. Não, aquilo lá vai ficar no nome do filho mesmo, aquilo já está no nome do filho, vai ficar lá mesmo. Deixa lá. Tá? Então, não distribui aquilo lá, não. Então, é isso. Por isso que, muitas vezes, a constituição de uma holding é muito maior do que simplesmente você falar assim, vamos abrir uma PJ, um CNPJ. Não. Abrir um CNPJ é o último passo. É o último passo. Que é, depois que você define toda a estrutura, aí você dá andamento no segmento
de registro de empresa, certo? Ou seja, o trabalho de estudo é muito maior antes, tá? Então, ok. Então, beleza. Fiz aqui. Aqui é só uma ilustração de como que a gente vai conduzir isso depois, tá? Elusa, tudo bem com você? Chegou aí agora de posterior. Satisfação tê-la aí. Vamos Tudo lá. bem, boa tarde para vocês. Desculpa o atraso. Imagina, a Cleia também. Cleia, seja muito bem-vinda. Show, vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, aí é o seguinte, a pergunta que eu fiz ali, o bem em nome da PJ ou da PF? Então, uma coisa é uma pergunta que eu fiz. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? O objetivo é simplesmente pagar menos imposto? Se o seu objetivo é pagar menos imposto, então o caminho pode ser uma simples administradora de bens ser suficiente. Por quê? Porque falou assim, eu não quero fazer planejamento sucessório, Gabriel. Eu não tenho filhos e eu não estou pensando nisso agora. Agora eu não estou pensando nisso. Eu quero só fazer uma empresa para blindagem patrimonial. Eu sou sozinho no mundo, então eu quero construir uma empresa para fazer uma tributação mais favorecida, sem pensar em planejamento sucessório. Beleza, então nós construímos uma administradora de bens. E aí é uma PJ que vai ter aluguel de imóveis próprios. Acabou, resolvido o problema, sabe? Eu denomino administradora de bens, lembrando, toda vez que eu falar que é administradora de bens, a minha sugestão é simplesmente colocar o KNAI de aluguel de imóveis próprios ou compra e venda de imóveis próprios, tá? Ok, então, beleza. Agora, o meu objetivo é fazer o planejamento, além de tributário, sucessório também, e fazer uma blindagem patrimonial. E aí sim eu vou partir para a possibilidade de construir uma holding. Veja, se o bem tiver nome da pessoa física, eu posso integralizar esse imóvel na PJ, administradora de bens, e aí está resolvido. Eu tributo os aluguéis nessa PJ. Assim como eu posso integralizar na PF e vender o imóvel na PJ. Também é possível fazer. Bom,